Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração. Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Tome sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 2 até o 8. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 2, diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Querido Jesus, graças por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Por favor, venha agora me perdoar os pecados, me ungir para pregar a tua palavra e ungir cada um dos ouvintes que estarão recebendo esta mensagem aqui no templo e em todos os lares que estiverem conectados com esta palavra. Eu te louvo por isso e te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, certa vez, chamou Pedro, Tiago, João e os levou a um alto monte, ao Monte Tabor. Monte Tabor é uma colina na Galileia, bem próximo da cidade de Nazaré. Um monte muito bonito, com muita vegetação, a quase 600 metros de altura do nível do mar, e de onde tem uma vista panorâmica maravilhosa. Dali se avista o mar da Galileia, dali se vê o Mar Morto, a cidade de Nazaré, uma vista maravilhosa. Eu assisti um vídeo ontem, gravado no Monte Tabor, e a pessoa gravou por mais de 1 hora, sem dizer uma só palavra, mostrando apenas as paisagens. E que coisa gloriosa! Só de você ver, só de você assistir um vídeo assim, vendo aquelas paisagens, você sente uma paz profunda, e não tem como não glorificar a Deus por todas aquelas maravilhas. Um silêncio, só se ouvia as pisadas do rapaz que estava gravando, o barulho do vento e os passarinhos cantando. Que coisa gloriosa! O Monte Tabor, agora conhecido como Monte da Transfiguração, porque o Senhor Jesus, ao subir ali para orar, com Pedro, Tiago e João, estando ele orando, aconteceu a transfiguração. O que aconteceu? O rosto do Senhor Jesus foi transfigurado. As suas vestes se transformaram em vestes brancas, alvas, como uma luz de um raio. A palavra de Deus diz que lavandeiro nenhum na terra conseguiria alvejar como ficaram alvas as roupas do Senhor Jesus.
Pedro, Tiago e João ficaram aterrados, ficaram em estado de choque com aquilo tudo. E para completar, apareceu Elias e Moisés e começaram a conversar com Jesus ali. Que coisa gloriosa! Pedro ficou tão aterrado, tão pasmado, tão impactado, que ele disse: Senhor, é bom a gente estar aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma será para Elias, outra para Moisés e uma outra para o Senhor. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, não vão descer lá para baixo mais não. Não vão voltar para a terra mais não. Vamos continuar aqui. É bom demais esse lugar. E a Bíblia diz, o texto está dizendo que Pedro não sabia o que estava dizendo. Por que ele não sabia o que estava dizendo? Porque ele estava almejando o céu antecipadamente. O que ele estava experimentando ali era o céu aqui na terra. Sim, Pedro, Tiago e João tiveram esse privilégio de degustar o céu, um pouquinho do céu aqui na terra. Claro que ele não queria mais sair dali. Mas quando a palavra diz que ele não sabia o que eu estava pedindo, falando, porque ele estava querendo um atalho, cortar o caminho. E Deus não aceita atalhos. Não era o momento ainda. Ele iria estar no céu, como foi para o céu e está no céu. Mas ainda não era o momento. Ele tinha que cumprir ainda a sua missão, parte da sua missão aqui na terra, aqui nesse mundo. E eu sempre gosto de lembrar que as religiões que fazem comunicação com os mortos, as seitas e religiões que invocam os mortos, eles usam esse texto para justificar essa loucura que eles fazem. E eles argumentam o seguinte: se Moisés, que já havia morrido há tanto tempo, agora aparece conversando com Jesus, se Elias, que já tinha ido para o céu há tanto tempo numa carruagem de fogo, nós sabemos que Elias não passou pela morte, ele foi arrebatado. Então, se esses dois que já estavam na glória, que já estavam no céu, apareceram e estão conversando com Jesus, então nós também podemos invocar os mortos e conversar com os mortos. Eles não sabem que a Bíblia proíbe e Deus condena veementemente qualquer comunicação com os mortos. Qualquer invocação de mortos, qualquer prece, qualquer reza, todo e qualquer tipo de comunicação aos mortos. Está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 10 e no verso 11. Não haja no meio de ti quem faça invocação de mortos. Deus proíbe e Deus condena. Mas por que então eles apareceram e estão conversando com Jesus? Porque Jesus é Deus. E Deus pode trazer à vida aquele que já está morto. A qualquer hora, a qualquer momento. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Jesus dizendo: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então o Senhor Jesus tem todo o poder e todo o domínio sobre os mortos, sobre a morte e o inferno, e Ele pode trazer e comunicar e conversar e trazer a vida, trazer de volta à existência, quem Ele quiser, porque Ele é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Mas a nós, os homens, é proibido toda e qualquer comunicação com os mortos.
Amém. Eu quero pensar um pouco com você nessa manhã, na maravilha que é o céu, no estrago que o pecado causou, na tragédia que o pecado causou no mundo. Eu quero pensar também no grande poder da redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus chegou ao topo do Monte Tabor para orar com Pedro, Tiago e João, ao Monte da Transfiguração, aconteceu então a sua transfiguração. Elias e Moisés desceram e começaram a conversar com Jesus. E sobre o que eles falavam com Jesus? Eles falavam com Jesus a respeito da crucificação do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, que aconteceria em breve na cruz do Calvário. Queridos, existe um céu. Existe um céu que foi preparado para nós pelo Senhor Jesus. O céu é um lugar real. O céu é verdadeiro. Ele tem ruas de ouro, muro de jaspe, portas de pérola. O céu é tão real quanto o inferno também é real. O céu é o lugar da habitação de Deus. É o lugar da tua habitação também, que crê no Senhor Jesus. É o lugar da minha habitação também, que creio no Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e suficiente Salvador da minha alma. Moisés e Elias então estão falando ali com o Senhor Jesus sobre o que aconteceria no Monte Calvário, sobre a morte do Senhor Jesus. E a Bíblia nos afirma que só há uma coisa capaz de quebrar o poder do pecado: é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há uma única coisa capaz de libertar o prisioneiro do pecado: o sangue de Jesus Cristo. Nenhuma outra coisa consegue libertar a pessoa da prisão do pecado, a não ser o sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. A coisa mais importante que já aconteceu no mundo até hoje: a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morreu no Calvário, Ele quebrou todo o poder do pecado e trouxe a libertação para todo aquele que estiver preso no pecado. Trouxe a libertação ao cativo, para que aos cativos estivessem à disposição a salvação eterna da alma de todo aquele que recebe a Cristo Jesus, que confessar a Cristo Jesus como seu Senhor. Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia diz: subindo ele, Jesus, ao alto, levou cativo o cativeiro. O que é que Paulo está dizendo? Quando o Senhor Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, levou cativo o cativeiro. Ou seja, levou preso todo o poder do pecado. Glórias a Deus. Glória a Deus. E já estamos com o nosso lugar garantido no céu. Já não somos mais prisioneiros do pecado. Amém? Pastor, mas ainda pecamos? Ainda estamos aqui em meio a tantas lutas e dificuldades e tribulações? Sim. A obra do Senhor Jesus, ela é completa. Deus não faz nada pela metade, mas ela se manifesta em etapas. Amém? A obra é perfeita, a obra é completa, o Senhor Jesus já realizou, mas ela vai se manifestando em nós gradativamente, é por etapas.
A Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é que Ele vai abençoar, já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A vitória já está garantida, a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, mas ela será plenamente confirmada em nós, manifestada em nós, no final, quando nós então formos para a glória com o Senhor. Amém? Ela está se manifestando em nós hoje, por etapas. Deus continua trabalhando em nós. Posicionalmente, nós já estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Amém? Posicionalmente, nós já estamos assentados à destra do Pai com o Senhor Jesus. Mas condicionalmente, ainda estamos aqui, pisando nessa terra, lutando com as adversidades, com as tribulações que enfrentamos, com as aflições que nós sabemos que fazem parte do nosso viver. Jesus falou, deixou isso bem claro para nós, mas sabemos que a vitória já está garantida. Amém? Ainda estamos nesse corpo corruptível, suscetível às quedas, ao pecado, mas a vitória já foi conquistada. Amém? Diga graças a Deus. Agora, atenção para uma coisa. Isso aqui, todas as pessoas do mundo precisavam saber. Ninguém será salvo se não aceitar aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Não tem outro meio, não há outra forma, não tem uma outra saída. Ninguém, absolutamente ninguém, será salvo se não aceitar aquilo que o Senhor Jesus realizou. O mundo inteiro está no pecado. Todo o mundo está no pecado. Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O homem contraiu uma dívida muito grande para com Deus. E só havia um único capaz de pagar essa dívida: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, Ele venceu todo o poder do pecado, pagou toda a dívida e nos libertou todos os cativos do pecado. E tornou possível, então, a salvação para todas as pessoas deste mundo. Tornou possível que todas as pessoas agora possam se achegar a Ele e serem salvos pelo seu sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Jesus: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando Moisés e Elias aparecem no alto do Monte Tabor, falando com o Senhor Jesus naquele dia, surge ali uma nuvem. Essa nuvem envolveu a eles todos e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Ouvi a ele, escutai a ele. Aleluia! Que salvação maravilhosa o Senhor Jesus proveu para nós. E somente nele. Quando Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi, o Pai está dizendo: olha, a salvação não vem de pastor nenhum, a salvação não vem de padre nenhum, a salvação não vem de papa nenhum, a salvação não vem de nenhuma placa, de nenhuma igreja. A salvação vem unicamente, exclusivamente, da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor
Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Agora, interessante que Jesus desceu com Pedro, Tiago e João daquele monte, e ele vai se deparar com uma cena completamente antagônica. Uma cena agora que não tem nada a ver com a cena que eles estavam vivendo no alto do monte. Quando eles chegam no pé do monte e se encontram com os demais discípulos, eles encontram ali uma multidão e uma cena horrível. Uma multidão reunida, os líderes religiosos mais importantes de Israel ali, e uma confusão, porque um espírito demoníaco havia ali tomado um jovem, e todo aquele ambiente virou uma perturbação. Era como se Jesus, Pedro, Tiago e João tivessem descido do céu e entrado no inferno. Muitas vezes em nossa vida acontecem momentos assim, que estamos numa paz tão maravilhosa, numa presença de Deus tão gloriosa, e de repente uma circunstância, uma notícia, um telefonema, é como se nós saíssemos do céu e entrássemos no inferno. De repente a nossa vida dá uma guinada, dá uma volta, dá uma mudança, um contraste violento. E nesse momento nós vamos para Jesus, nós vamos orar, e nos lembramos de que o Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições. Vocês terão aflições no mundo, mas não desanimem, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Está ali um homem com seu filho possesso de um espírito mudo, um demônio terrível que quer matar o menino. E ele diz para Jesus, no verso 17 e 18 que nós lemos, esse pai chega para Jesus e diz: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque meu filho está possesso de um espírito mudo, e esse espírito mudo, esse demônio, onde quer que apanhe o meu filho, o lança por terra, e ele espuma, ele rilha os dentes, e ele vai definhando. E eu roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Jesus está lá no alto do monte, orando com Pedro, Tiago e João, naquela cena maravilhosa, em que o Senhor Jesus foi ali revestido de uma glória que não dá para descrever, que nossa mente não consegue entender. E o homem chega e, com seu filho endemoniado, fica ali ao pé do monte. Os outros discípulos de Jesus estão ali também, mas eles não conseguem expulsar aquele demônio. E os demônios pegavam o menino, lançavam-no no fogo, o menino perdia a consciência, ficava rangendo os dentes, daí os demônios lançavam o menino na água, por horas e horas, tentando matar o menino afogado. Ele se agitava, seus olhos se reviravam, e aqueles demônios atacavam. Era uma cena terrível, era uma cena triste. Este jovem endemoniado, ele é uma cena comparada, uma comparação perfeita com a humanidade que está perdida sem Deus. A humanidade dominada
pelos demônios, dominadas pelo poder das trevas, pessoas dominadas pelo terror, vivendo em meio às dores, vivendo em meio à miséria, sofrendo a dor que o pecado causa. O pecado causa a pior dor que pode existir, a dor da alma. A dor da alma é tão terrível, causada pelo pecado, que a pessoa, sem saber o que fazer, no desespero, começa a praticar automutilação, autoflagelação. Esse tem sido um dos problemas que se tornaram comuns entre pessoas que sofrem a dor do pecado, que não conhecem Jesus ainda. Muitas vezes tomadas por problemas que se tornaram pesados demais, e a pessoa não consegue suportar. E então, angustiados, deprimidos, vazios, irritados, sem saber o que fazer, começam a se autoflagelar. E esse é um caminho para o suicídio. Milhares e milhares estão sofrendo no íntimo, nesse momento, em todo o mundo. Já não sabe mais o que fazer. É a ruína do pecado. É a dor do pecado. E a igreja é que tem a resposta. Nós é que temos a resposta para essas pessoas. E eles sabem que a resposta para eles está na igreja. Mas não querem. Muitos não querem. Eles sabem que a igreja é a resposta. Eu encontrei na porta do templo, lá em Cajuru, um bilhete dizendo assim: pastor, meu nome é fulano de tal, ore por mim, pela libertação do meu vício. Quando eles percebem que já foram em tudo quanto é lugar e não encontraram uma solução, uma saída, eles sabem que a igreja tem a resposta. Muitos estão nessa condição. E não existe nenhum poder na terra capaz de vencer o pecado. Não existe nenhuma força capaz de vencer o pecado. Só há um poder, o poder do céu. Glória a Deus. É o único poder. Só Ele é capaz de arrancar o poder, a força do pecado, a dor do pecado, e trazer a pessoa de volta a viver em paz e segurança. Glória a Deus. Só esse poder do céu é capaz de arrancar o poder da força do desejo pelas drogas, o poder da força do desejo pelo álcool. Só esse poder do céu é capaz de arrancar o poder da depressão e transformar a pessoa em uma nova criatura. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus, por ter conhecido o Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por tua cruz. A ti somente damos a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, já falamos então um pouquinho do poder da beleza do céu. Falamos um pouquinho do estrago que o pecado causou. E um pouquinho do poder da restauração, da restituição que nós encontramos em Cristo Jesus.
Amados, o Senhor Jesus estava ali naquele dia, ao pé do Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e aquele homem veio a ele, aquele pai veio a ele com seu filho naquela situação. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, aquele espírito mudo que estava no menino. E o Senhor Jesus disse uma palavra maravilhosa para aquele pai. Quando aquele pai chega para Jesus, Jesus disse: traga o menino a mim, traze-o para mim. E quando aquele pai trouxe seu filho, os demônios o agitaram com violência, derrubaram aquele menino, queriam matá-lo. Mas eu quero que você se lembre que não existe nenhum caso difícil para Jesus. Não importa a situação que você esteja, ou que você vier a enfrentar, lembre sempre disso. Não existe nenhum caso difícil para Jesus. Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder no céu, na terra e abaixo da terra. Ele está dizendo hoje: traga para mim os teus pecados, traga para mim a tua dor, traga para mim o teu mal, traga para mim aquilo que aflige a tua alma, traga para mim a tua angústia, a tua mágoa. Eu tenho todo o poder no céu e na terra e abaixo da terra. Traga para mim toda a tua depressão, traga para mim todas as tuas dores, traga para mim todo o teu vício, traga para mim todas as tuas dúvidas, traga para mim a tua incredulidade. Deixa eu trabalhar em você. Diga: Senhor Jesus, eu te dou toda a liberdade para que o Senhor venha trabalhar em mim, no meu coração, na minha alma. Eu apresento a Ti, Senhor, esse meu mal. Você sabe qual é, e Deus também sabe. Apresente para Ele: qual é o teu mal? O que te aflige? Qual é o teu medo? Senhor, eu apresento a Ti esta impaciência. Senhor, eu apresento a Ti essa raiva. Senhor, eu apresento a Ti essa mágoa. Senhor, eu apresento a Ti essa angústia. Senhor, eu apresento a Ti essa enfermidade. Senhor, eu apresento a Ti esta dor, essa dor da alma, Senhor. Senhor, eu apresento a Ti este vício. Senhor, eu apresento a Ti todas essas dúvidas que pairam em meu coração, que me atormentam. Senhor, como os Teus discípulos oraram um dia, eu também oro neste momento, pedindo: Senhor, aumente a minha fé, perdoe a minha incredulidade, sara as minhas feridas, cura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, renova-me, Senhor. Me abençoa com a Tua paz. E tomarei o cuidado de render a Ti, sempre a Ti, e somente a Ti, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda a minha adoração, toda a minha gratidão. Amém. Diga glória a Deus. Note que o Senhor Jesus deu àquele demônio uma palavra de comando. Ele disse: saia desse jovem e não volte mais. Quando aquele pai se aproximou então de Jesus, os demônios se agitaram. Os demônios sabem que Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor Jesus dá então uma palavra de ordem. É uma palavra usada nos exércitos. É um termo militar. Aquele pai
Em todo aquele desespero, Jesus dá essa palavra de ordem. Aquele pai diz: Jesus, mestre, se o Senhor pode, nos ajuda. Ajuda em nossas fraquezas. Tem compaixão de nós. E o Senhor Jesus respondeu com essa palavra: se podes, tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível ao que crê. E a mesma palavra o Senhor Jesus está dizendo hoje: tudo é possível ao que crê. Note uma coisa importante aqui. Aquele homem virou para Jesus e disse uma coisa linda, e que eu e você também podemos dizer com toda liberdade: Senhor, eu estou confuso. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda. Senhor, eu vi os teus discípulos lutando para expulsar esse demônio do meu filho, mas eles não conseguiram. E os líderes mais poderosos de Israel estão ali, cada um ali assistindo aquela cena terrível, sem poder fazer nada. Cada um dizendo uma coisa. Vamos ser sinceros? Se nós quisermos ser sinceros, hoje também, em nossos dias, há muitos líderes, cada um dizendo uma coisa. Há muitas igrejas também, cada uma dizendo uma coisa. Um pastor diz uma coisa, outro pastor diz outra. Mas eu não estou falando daqueles princípios elementares da salvação, que são a salvação somente pela fé, a salvação somente pela graça de Deus, a salvação somente através das Escrituras Sagradas, a salvação somente através de Cristo Jesus e a adoração somente a Deus. Esses são princípios elementares da salvação. Nisso ninguém pode discordar. Se alguém discordar disso, não pode ser chamado cristão, não pode ser chamado de crente. Mas eu estou falando de outros pontos também muito importantes, mas em que cada um diz uma coisa. Se ouve um pastor, ele diz a opinião dele, ou se ouve outro, ele diz outra coisa, e cada igreja também dizendo uma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, e você não está conseguindo, peça para Ele, abra o coração para Ele, confesse a Ele, peça: Senhor, me ajuda. Não há problema difícil para Ele, impossível para Ele. Jesus diz a palavra assim para aquele espírito maligno: eu te ordeno. É um termo militar, eu te dou uma ordem. E Satanás, ele não pode dar ordens para você, é você quem tem que ordenar a Satanás que saia. É você que tem que ordenar ao mal que se retire. E Jesus disse: eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais volte. Use o nome poderoso de Jesus, use a força e o poder que há no nome de Jesus, e mande esse mal embora, com uma ordem militar,
como o Senhor Jesus deu. Amém? Não é o demônio que vai dar ordens para você. É você quem vai ordená-lo. Em nome de Jesus. Porque Ele é o presidente. Ele é o general dos generais. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Rei dos reis. Ele é Yoshua. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Ele é a mais brilhante estrela da manhã. Ele é Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Então use o poderoso nome de Jesus e ordene aos demônios que saiam. Amém? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Jesus disse uma palavra linda: sai desse jovem e nunca mais voltes para ele. Amém? Deus é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus maravilhoso. Amém? E Deus quer curar, e Deus quer salvar a todos. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Oremos a Ele um pouco mais. Baixe sua cabeça diante dEle, que é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua grandeza, do grande poder que há no Teu nome santo, forte, poderoso. Ó Deus, me prostro diante do escabelo dos Teus pés, porque Tu és santo, Tu és o meu Deus, e Te adoro no Teu santo monte, porque Tu és santo, infinitamente santo, e todas as nações que o Senhor fez virão a Ti, e se prostrarão diante de Ti, e glorificarão o Teu nome, porque Tu és grande, porque Tu operas maravilhas, porque só Tu és Deus. Glorificarei para sempre o Teu nome, cantarei sempre ao Senhor, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da Tua bondade, das Tuas maravilhas. Aleluia. Toda a terra Te adorará, toda a terra Te cantará louvores, e todos os homens cantarão o Teu nome, adorarão o Teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, porque Ele abençoa aquele que dá com alegria. Ele multiplica, Ele prospera. Ele abençoa a todo aquele que abençoa a casa dEle, a obra dEle na terra. Fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi o justo mendigar o pão. Deus é fiel. Deus vai recompensar. Amém? Pai Santo, eu oro por cada dizimista, por cada ofertante. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor retribua abundantemente, com paz, com saúde, com prosperidade, com as mais ricas bênçãos do Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, eu oro nesse momento por pessoas que estão passando por lutas e enfermidades. Pai, em nome de Jesus, vem o Teu poder curador e restaurador. Derrama o Teu bálsamo sobre a ferida que está doendo e traz o alívio, ó Deus. Por favor, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, a alma, a dor da alma. Cura, Senhor, as lembranças dolorosas do passado, que atormentam, que roubam a paz dessa pessoa. Em nome de Jesus.
eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, graças a Deus. Coloque-se de pé. Levante suas mãos para Ele. Ele é digno de toda glória, todo poder e toda exaltação. Pai, abençoa cada casa ligada a essa palavra, cada família ligada a essa palavra, conectada com essa palavra nesta manhã. Cada família aqui representada, cada uma das ovelhas que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, eu os abençoo em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.